Olha, quem viveu os anos 2000 no Brasil, com certeza se lembra das motos Sundown. Era impressionante. Elas estavam em todo lugar, né? Foram aquela opção super acessível que colocou um monte de gente sobre duas rodas pela primeira vez na vida. Mas aí, de repente, elas sumiram. Simplesmente desapareceram. Nesta análise, a gente vai fundo para entender essa história da ascensão e da queda surpreendente da Sundown. A pergunta que fica é: o que de fato aconteceu com a Sundown? Como é que uma marca que parecia ter encontrado a fórmula do sucesso simplesmente evaporou do mercado? Bom, para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e ver como tudo começou. E a nossa história começa ali, no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. O Brasil vivia um momento de muita procura por transporte barato, sabe? Era o cenário perfeito para a chegada de uma nova concorrente no mercado. A Sundown, que foi fundada pelo grupo Brasil e Movimento, não queria só vender motos. A ideia era maior, era realizar um sonho. A missão deles era bem clara: produzir motocicletas de baixo custo para que mais e mais brasileiros pudessem ter a chance de sentir aquela liberdade de andar sobre duas rodas. E a receita para isso, olha, foi bem inteligente. Eles montaram a fábrica lá na Zona Franca de Manaus para aproveitar os benefícios fiscais, fizeram parcerias com fabricantes chineses para baratear a produção e o foco, modelos de baixa cilindrada, que era exatamente o que quem estava comprando a primeira moto procurava. O resultado de tudo isso? Preços bem, mas bem abaixo das gigantes, como a Honda e a Yamaha. E essa estratégia não só funcionou, como funcionou muito bem. O que veio a seguir foi um período de crescimento absurdo, um sucesso incrível que pegou todo o mercado de surpresa. A resposta do público foi assim, imediata. Em questão de 2 aninhos, a Sundown deixou de ser uma desconhecida para se tornar a terceira marca de motos mais vendida do Brasil. Foi um crescimento que chocou a indústria e, claro, deixou as líderes de mercado bem atentas. Para se ter uma ideia, no auge, a Sundown chegou a abocanhar uma fatia de 5,5% de todo o mercado brasileiro de motocicletas. Pode até não parecer um número gigante, mas, gente, num setor dominado por monstros sagrados, isso era um feito e tanto. Isso aqui mostra a força que a Sundown conseguiu alcançar. Eles não eram só mais uma marquinha qualquer. Eles se tornaram o terceiro maior jogador do mercado, ficando atrás só das já consolidadas Honda e Yamaha. Um feito, vamos combinar, impressionante para uma empresa tão nova. E esse sucesso todo foi construído em cima de modelos que caíram no gosto do povo, né? A Hunter, a Max, a Web, todo mundo via essas motos rodando pelo país. Eram motocicletas que entregavam o que prometiam. E o mais importante, cabiam no bolso do brasileiro. Até aqui, a história da Sundown parece um conto de fadas, né? Mas, como a gente vai ver agora, a estrada à frente estava cheia de curvas perigosas. E olha, se essa análise está sendo interessante e desperta a curiosidade para saber mais histórias como essa, que tal dar uma força? Deixa um like e se inscreve aí no canal. Esse apoio faz toda a diferença. Mas, como dizem, nem tudo são flores. Por trás de todo aquele sucesso de vendas, algumas nuvens bem escuras já começavam a se formar no horizonte. Lá em 2004, na tentativa de brigar em segmentos de maior cilindrada, a Sundown decidiu aprofundar a parceria com a fabricante chinesa Zhonghe. A meta era lançar uns modelos mais sofisticados, como a esportiva STX e a Custom V-Blade. Só que essa ambição toda veio com um preço. E é aqui que a gente enxerga o grande dilema da Sundown. O preço baixo era, sem dúvida, o grande atrativo. Mas a qualidade, ou melhor, a percepção de qualidade, começou a ser um problema sério. Começou a chover reclamação sobre a durabilidade das motos e, o que era talvez pior ainda, a dificuldade gigantesca para encontrar peças de manutenção. Era o verdadeiro calcanhar de Aquiles da marca. Então, essa combinação de problemas internos, como a questão da qualidade, e as pressões de fora, como a concorrência e a própria economia do país, acabou levando a um declínio muito, mas muito rápido. O fim veio rápido demais. A empresa simplesmente não conseguiu se adaptar ao novo cenário, tanto econômico quanto competitivo, que estava mudando o tempo todo. O que tinha sido uma ascensão meteórica acabou se transformando numa queda igualmente veloz. No fim das contas, não foi um único problema. Foi uma tempestade perfeita. A qualidade sendo questionada, a falta crônica de peças, a concorrência de outras marcas baratas ficando mais forte e, para completar, uma baita crise econômica no país. A ironia é que a estratégia de baixo custo que levou a Sundown ao topo foi a mesma âncora que a puxou lá para baixo. Embora a empresa não exista mais, o impacto que ela causou no mercado brasileiro
Esse permanece. A história não acaba só com o fechamento da fábrica, não. Apesar de todas as falhas, o legado da Sundown é definido por esse papel fundamental que ela teve para toda uma geração de motociclistas. Foi a marca que colocou o sonho de ter uma moto ao alcance de muita gente. Para milhares e milhares de brasileiros, a primeira experiência com a liberdade sobre duas rodas foi numa Sundown. E é por isso que, mesmo com todos os problemas, ela deixou uma memória duradoura e, para muita gente, uma lembrança bem afetuosa. E essa história toda da Sundown nos faz pensar, né? Será que hoje em dia, com um mercado tão diferente, uma marca com essa mesma proposta de custo-benefício conseguiria ter sucesso? O que ela precisaria fazer de diferente para dar certo? E aí, o que acham? Alguém aí que está assistindo já teve uma Sundown? Qual é a lembrança que ficou da marca? Conta pra gente aqui nos comentários, vai ser ótimo ler as histórias. A saga da Sundown nos ensina que chegar no topo é uma coisa, mas se manter lá é um desafio completamente diferente. Obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima análise.